Fala pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, bem-vindo ao canal DevNet Core. Nesse vídeo aqui a gente vai mostrar algumas dicas aí utilizando o Visual Code. Pessoal, aqui eu estou utilizando um projetinho bem simples aqui, tá? Com o Visual Code. Eu vou deixar até o projeto aí na descrição, caso vocês queiram baixar. É uma API utilizando o Node, né? E para começar já com o vídeo aí de dicas, né? A primeira dica aqui no Visual Code é como abrir o terminal, né? De atalhos, né? Dicas de atalhos, como abrir o terminal. Então, se você der um Ctrl aspas simples aqui, ó, ele abre o terminal onde você pode utilizar já o terminal integrado do Visual Code, ou caso você queira utilizar um outro terminal da sua preferência, né? Se você quiser utilizar o integrado já, né, do Visual Code, saiba que se você der um Ctrl aspas simples, ele fecha, ou Ctrl aspas simples, se ele estiver fechado, ele vai abrir e você já pode utilizar. A próxima dica aqui no Visual Code, nós temos que abrir algum arquivo aqui, porque a gente vai também utilizar teclas de atalho. Aí vamos segurar o Ctrl mais o mais, né, o maisinho, o sinal de mais, ele vai aumentar o fonte. E se você quiser que o fonte diminui, ele vai diminuir com o Ctrl o menos, tá? Isso, pessoal, são dicas aí de produtividade com o Visual Code. Então, lembrando, Ctrl mais, ele vai aumentar o fonte, e Ctrl menos, ele vai diminuir o fonte. E aproveitando que a gente já tem um arquivo aqui aberto, a nossa próxima dica aí é como trocar, né? Por exemplo, trocar uma variável ou um texto ou um método, um nome, que ele se repete em vários lugares aí do seu arquivo. Então, só você selecionar o que você quer alterar aí no seu arquivo, né? De uma só vez, dá um Ctrl Shift L. Ele vai formar um cursor aqui em todo mundo que tiver essa mesma descrição, e aí só você alterar. E ele vai alterar em todos os lugares, ó, onde ele encontrar essa descrição, no caso que era produto aqui. E aí você altera de uma vez só. Isso, pessoal, como produtividade, você não precisa dar um Ctrl F aí no caso, que tem também, você consegue substituir tudo, né, dessa forma. Dessa forma que é uma outra forma de você substituir tudo que você precisar substituir, tá? Vou fazer mais uma vez. Então você seleciona, né? Seleciona o que você quer alterar, dá um Ctrl Shift L, tá? Ele vai formar o cursor aqui e só você alterar. E ele já altera em todos. E essa dica aqui, pessoal, é para quem utiliza monitores grandes, né? Monitores aí widescreen ou super widescreen, né? Ou até TV mesmo, se a pessoa utiliza para desenvolver. Se você der um Ctrl e colchete, no caso, ó, ele vai abrir uma nova abinha aqui, ó, que você pode selecionar um outro arquivo. Por exemplo, ó, se aqui você tem dois arquivos abertos, nós vamos abrir dois arquivos aqui. Se você der um Ctrl colchete, ó, ele vai abrir uma outra que você pode até fechar e trabalhar com várias abas abertas aí, dependendo do tamanho do seu monitor, vai ser mais produtivo para você. E mais uma dica, e essa dica agora é como você mover, né, objetos aí, ou tudo que tiver dentro de uma linha aí, para cima ou para baixo do fonte de uma forma mais simples, tá? Só você selecionar a linha que você quer, selecionar a tecla Alt e você mover com a setinha para cima ou para baixo, e você vai conseguir mover essa linha para onde você quiser que ela fique, ó. E aí só você ir movendo, que vai ser mais simples, né, para você alterar. Você não precisa dar um Ctrl X, né, para ele recortar ou então copiar e colar em outro lugar. Só você segurar o Alt, né, e com a setinha para cima ou a setinha para baixo você consegue mover essa linha toda. Já nessa mesma linha, pessoal, a nossa próxima dica é só você segurar o Alt Shift e colocar para baixo ou para cima, ele vai copiar exatamente o que você selecionou no caso, né? Por exemplo, eu vou dar um Ctrl Z aqui e vou selecionar essa linha toda, vou segurar Alt Shift e vou colocar para cima, ó. Ele copia exatamente o mesmo código, ó, que você copiou, né? No caso, ele meio que vai copiar. Se você selecionar esse carinha aqui e colocar
Alt Shift para cima ou para baixo, ele vai copiar a sua seleção. Isso é uma forma de você clonar, né? Uma outra forma que você tem, não só o Ctrl C, Ctrl V, mas também essa, segurando o Alt Shift para cima ou para baixo, na sua seleção ele vai duplicar o seu fonte. E a próxima dica, pessoal, uma dica aí que eu acho que bastante gente já utiliza, tá? Mas quem não utiliza, quem não conhece, vai ser bastante útil, que é o Ctrl Shift P, tá? Isso aqui, pessoal, nada mais do que ele faz é abrir aqui uma busca para a gente, que a gente pode pesquisar por arquivo, por extensão, por que a gente precisar procurar dentro do nosso fonte, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui Pro, de produto, né? Então aqui ele encontra todas as classes, todos os TS que tem aí esses três, né? Essas três letras aqui, Pro, né? No caso. Também você pode colocar também extensão, caso você queira, né? JS, ó. E aí ele vai mostrar todos os arquivos que basicamente tem o JS aí no seu arquivo. E também, pessoal, você pode colocar também o seguinte, você pode abrir, por exemplo, um arquivo, eu vou abrir esse arquivo controller, tá? Você pode também dar um Ctrl Shift P nesse arquivo e você pode colocar o arroba. O que esse arroba ele mostra? Ele mostra tudo que tem dentro desse seu arquivo que está aberto. Todos os métodos, propriedades, variáveis que tem aqui. Caso você queira dividir a seção, você coloca 2 pontos aqui na frente e aí ele vai mostrar tudo dividido, ó. Todos os métodos, todas as propriedades e todas as variáveis que tem aí dentro do seu fonte, pessoal. Eu acho que é isso. Eu agradeço aí todos que assistiram até o final. Se essas dicas forem interessantes para vocês, deixe aí no comentário, tá, pessoal? Se esses vídeos de dicas estão ajudando vocês, tá? Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.